perder por migalhas? Até quando vai deixar o pai esperando? Está escrito em Isaías 55, versículos do 6 ao 7. Buscai ao Iau enquanto se pode achar, clamai a ele enquanto está perto. Falsos Ialdins, falsas religiões, ostentação dos bens, falsas amizades, pornografia, faculdades, pais narcisistas, idolatria aos filhos, tudo isso ocupa o coração de vocês, fazendo com que se dediquem a tudo menos a fazer a vontade de Iau. Há muitas ilusões enraizadas na mente das pessoas. Vamos comentar de algumas delas. A primeira delas é que conhecer o nome do Pai não significa que você se tornou filho dele ou que você o agrada. Quem conhece ao Pai e o ama, não vive mais para si mesmo. Muitos dizem que estão em união com Yahshua, mas isso é mentira, pois em Yahshua não há divisão. Em Yahshua não há brigas, nem vários entendimentos. Então as pessoas na internet fazem grupos e gostam de se dizer Ialdins, e isso é outro engano. Os Ialdins de Israel, em sua grande maioria, rejeitou o Messias Yahshua. Quem está em união com Yahshua não é Ialdim, mas sim discípulo. Tem muitos se dizendo Ialdins, mas estão fazendo a vontade do diabo, fazem do nome do Pai negócio, brigam e fazem escândalos. Yahshua nunca disse para nos intitularmos Ialdins. Ouça. Gálatas 3, versículos 28. Não há judeu, Ialdim, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Yahshua, o Messias. Sendo assim, irmãos, basta uma boa compreensão para observarmos que quem vive como Yahshua ensinou, esses sim estão em união com o Mestre, e quem não vive como ele, não está. Sendo assim, quem não vive como Yahshua continua a ser Ialdim, grego, brasileiro, africano, europeu. Quem está em Yahshua não fica falando besteiras como muitos que dizem o Brasil é o deserto, a África é o povo escolhido. Isso tudo é controvérsias tolas, ensinamentos de homens carmais. Por isso que não é bom fazer parte de grupos de estudos desses falsos mestres que ensinam isso, pois o que adianta focar as pessoas nesses falsos ensinamentos enquanto tem bilhões que não sabem seguir os passos de Yahshua, que não sabem ser filhos de Yahweh. Tem muitos seguindo guias cegos, orgulhosos, e isso está ligado à passagem de 2 Pedro 2, versículos do 1 ao 3. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então cuidado, irmãos, pois nem todos que você chama de irmãos realmente são irmãos. Peça discernimento espiritual ao Iau. Muitos vivem sendo escravos do pecado, e quem se arrepende de verdade cria repugnância pelo pecado. E quem tem arrependimento fingido se entrega a cair em pecado sem o mínimo esforço. Chorar não significa arrependimento. Você diz que ama ao Iau, mas você tem que mostrar isso na prática. Pois o que adianta falar que o ama pelos lábios, aí quando os demônios vêm com a tentação você se entrega de bandeja? O pecado se torna um desvio moral para aqueles que amam viver no pecado. E há uma diferença entre viver no pecado para cair em pecado. Viver no pecado é quando você se habitua a cair, quando nem tenta mais evitar, quando não busca mais o Pai, então você já resolveu se entregar. Mas cair em pecado é quando você cai até mesmo por inocência ou pego de surpresa e quando percebe o que fez, vai de imediato aos pés do Pai clamar por ajuda. Pedro negou Yahshua porque foi pego de surpresa em momento de aflição, mas foi correndo pedir perdão. Já Judas fez o que fez e não foi. Ele só buscou aliviar o que estava sentindo correndo para longe. A luta contra o pecado é diária. Tem que ter esforço, tem que buscar o Pai. Porque por suas próprias forças você não consegue. Ouça, Gálatas 5, versículos 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você não deve se acomodar em viver caindo. Deve reconhecer que precisa do Pai para tudo.
Em Mateus 7, versículos do 18 ao 20, deixa claro que somos como árvores e devemos dar bons frutos. Para isso é necessário que você não esteja acomodado no pecado. O mundo te oferece distrações vazias e passageiras que nunca serão capazes de te preencher de verdade. O pecado gera morte, ou seja, o caminho do pecado lhe levará à morte eterna, mas em Yahshua, a vida. Viva como ele ensinou e não como você pensa ser certo. Depois leia Mateus 25, versículos 14 a 30. Multiplique os talentos. Trabalhe para o reino do céu. Não espere terceiras chances no dia do juízo, após gastar tantas oportunidades de fazer o correto. O tempo é hoje. A chance está nas suas mãos. Yahweh quer filhos que o ame e que o obedeça. Ouça, Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Reflita, irmãos, a quem vocês têm obedecido, se é a Yahweh ou ao pecado. Pois Yahweh quer seu coração por inteiro, e seu coração é você por inteiro. Pois as atitudes são que demonstram a quem você pertence. O que é mais forte em você? Sua própria vontade ou o anseio para seguir os passos de Yahshua? Você se habituou no pecado ou corre para os pés do Pai reconhecendo que precisa dele para tudo? O que em você é mais forte, a carne ou o espírito? A resposta é para você refletir se não está se vendendo por migalhas ao pecado. Lucas 9, versículo 23. Yahshua dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente o seu madeiro e siga-me. Quem ama o Yahweh não vive mais para si, mas sim para o Pai. Quem ama obedece o que Yahshua ensinou. Decida a quem você pertence e pare de oscilações enquanto há tempo. Busque o Pai enquanto ainda se pode achá-lo, pois brevemente será tarde demais para buscar o Pai, pois vão procurá-lo e não vão achá-lo. Por isso reflitam também onde está seu coração, o que tem sido o foco da sua vida. Cuidado para seu coração não estar nos pais, nos filhos, nos bens. Seu coração tem que estar em Yahweh, pois o Pai tem que ser seu maior amor, assim como dizem em Mateus 22, versículo 37. Respondeu Yahshua: ame ao Yahweh, seu Pai, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Com esses temas podemos observar que tudo está ligado em saber amar ao Pai, pois se você de fato o ama, então se esforçará, mesmo que a caminhada seja difícil. Yahshua não retrocedeu quando foi até o madeiro pela sua vida, então esteja ciente que fácil é o caminho que leva à perdição. Seja forte e corajoso para enfrentar lutas por amor ao Pai e não fique parado no tempo, em um loop mental, dizendo que não entende por que as coisas estão acontecendo. As coisas à sua volta acontecem para que você se posicione e mostre a quem você serve, se é a Yahweh ou ao diabo. Pessoas virão até você e você precisa passar um bom testemunho. Precisa mostrar em ações que segue a Yahshua, pois passando um bom testemunho, poderá plantar uma semente na vida dessas pessoas e levá-las a terem sede pelo Evangelho. Você é observado o tempo todo pelas pessoas, então se esforce, pois Yahshua chama pessoas para serem luz. E luz e trevas não se misturam. Luz não ama as trevas. Luz não ama o pecado. Luz não está no meio de falsos irmãos. Ouça esta passagem. 1 Coríntios 9, versículos 24 ao 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Isso nos deixa claro que tem que haver esforço, separação das coisas do mundo. Se está difícil para você, busque pedir ao Pai para lhe derramar sobre você o Espírito Santo dele. Sempre que você se levantar da cama, sempre que for falar com alguém, ou até mesmo sair de casa, primeiramente ore e peça ao Pai para que ele fale tudo conforme a vontade dele, para que ele te use conforme o agrado dele. Peça ao Pai para que ele te ensine a amá-lo. Anseie por mudança. Não pense que a porta estreita é estar parado, sem fazer nada, pois não é. Quer o céu, irmãos? Se esforcem. Hoje, sobre a terra, tem poucos que são capazes de entender a mensagem do Evangelho, pois a maioria não quer. A maioria se lambuza no pecado e acha bonito. Até quando você vai jogar fora o que o Pai quer para você? Você perde tempo se vendendo às tentações.
Não comemorem por passar 2 ou 3 dias sem cair em pecado, pois o que adianta não cair em pecado hoje se ainda não aprendeu a amar o Pai? Querem um prêmio por não cair em pecado? Evitar o pecado não vai além das suas obrigações. Seu dever como filho e filha de Yao é alegrar o coração do Pai. Querem um prêmio por não cair em pecado? Lute para ter o galardão no grande dia. Aqui todos os que seguiram a Yalcha se esforçaram. Sua luta não é única. Milhares lutam contra a pornografia. Milhares lutam para não ser hipócritas e muitos outros lutam contra a frieza espiritual. E muitos erram porque tentam sozinhos, tentam da própria maneira e não buscam ao Pai, não sentem amor por Ele. Ficam com a mente nos filhos, nos pais e nas coisas desta vida, como se nenhuma dessas coisas fosse prioridade. Ouça Romanos 8, versículos do 5 a 8. Quem vive segundo a carne tem a mente... Ouça Romanos 8, versículos do 5 a 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Yao, porque não se submete à lei de Yao, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Yao. Lembre-se sempre, a luta contra o pecado é diária. Vence o lado que estiver mais alimentado. Tempo você tem para as coisas do Pai? Você não se entregou a Ele até hoje porque não o amou de verdade, então ainda não o conheceu. Quando você de fato conhecer a Yao, encontrará alívio e a verdadeira felicidade em meio às turbulências desta vida. Até os maus só estão vivos porque Yao permite. Imagina você! Se este vídeo chegou até você, é porque Ele lhe quer, e isso exige mudança de vida. Ouça! Lucas 5, versículos do 37 ao 39. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. O vinho é um novo viver, e os odres, que são os recipientes, somos nós. Por isso que para viver o Evangelho é necessária uma mudança radical de vida, e para isso precisa estar totalmente entregue, e não entregue pela metade. Que hoje você possa dar um basta na oscilação da sua carne e se entregar por completo, para não ser pego de surpresa pelas trevas. Pois quem muito brinca com as trevas, uma hora fica preso nelas. Então dê um basta na atitude de crente fingido, cheio de emocionalismo, pois ninguém vai enganar o coração do Pai com aparências e palavras fofinhas. Quem foi comprado pelo sangue de Yalcha não se vende ao mundo. Que a paz de Yalcha esteja sobre você e que venha sobre você lutas para que você seja moldado às características de Yalcha, para que aprenda a buscá-lo e se torne um verdadeiro discípulo de Yalcha praticante. Os filhos de Yao sempre foram moldados nas lutas e nas dificuldades, então não queira conformismo. Melhor é aprender por amor agora do que ir pela dor.